Estamos de volta com o programa Impressões e hoje o nosso convidado é o deputado Branco Mendes, do Partido Ecológico Nacional. No bloco anterior ele falou um pouco já sobre o início da vida política e nós vamos saber a partir de agora como foi a atuação do deputado à época como prefeito de Alhandra. Olhe, Cláudia, ser prefeito não é fácil. Você sabe que toda a demanda, todos os problemas de mazelas está localizado lá dentro do município. Eu, quando assumi o município de Alhandra, era um município totalmente sucateado, inadimplente em tudo o que era órgãos federais, estaduais, e isso me causou um problema muito sério, porque você não podia captar recursos devido a essas inadimplências. Antes de ser eleito, o senhor já sabia dessa situação de dificuldade? Já sabia. Salários atrasados, o município não tinha sequer uma ambulância para transportar um paciente aqui para João Pessoa, não tinha hospital, não tinha absolutamente nada. Mas eu fui muito corajoso, parti para Brasília, tirei o município das inadimplências que existiam e comecei a captar recursos, porque com o recurso de FPM você praticamente não fazia absolutamente nada dentro do município. Mas aí eu tive essa coragem, quando limpei todas as inadimplências, aí consegui fazer vários projetos importantes, por exemplo, Pelé era ministro do esporte na época do governo de Fernando Henrique Cardoso, e Alhandra não tinha uma praça de esporte, então eu parti para a construção já de um estádio de futebol e de um ginásio de esporte. Pelé foi muito enfático em dar esse valor, essa credibilidade do projeto. Agora, só falando sobre Pelé, eu queria saber se é verdade que o senhor encontrou, até para conseguir a liberação dos recursos, que já estava praticamente autorizado, faltava a assinatura do ministro, o senhor encontrou com ele no restaurante e reforçou o pedido. Ele me recebeu logo de início para encaminhamento dos projetos. E uns 3, 4 meses depois eu tive a sorte de ir a uma churrascaria em Brasília, e lá ele estava com a esposa dele almoçando, e eu esperei que ele terminasse o almoço e me dirigi à pessoa dele e expliquei que já tinha tido essa audiência com ele e tinha feito essa solicitação desses recursos e que estava dependendo apenas de transferir o dinheiro para a conta do município. Então ele me pede um cartão, eu entreguei o cartão a ele, fizemos uma fotografia, eu tenho essa fotografia, e eu cheguei em João Pessoa na quinta-feira à noite, na terça à noite, na quarta eu mandei verificar as contas que correspondiam aos convênios do ginásio e do campo de futebol, e graças a Deus o dinheiro já estavam lá depositados, liberados, através dessa solicitação que eu fiz para ele. Fiquei muito feliz. Então construímos a praça de esporte, o campo, o ginásio, e isso foi muito importante, como também através do Ministério da Saúde, na época José Serra, ministro da Saúde. Alhandra não tinha um posto de saúde precário que funcionava lá, e daí eu fiz 4 ou 5 convênios e construímos o Hospital de Alhandra. É um hospital muito bom. Foi outra pessoa que deu uma grande força para melhoramento da saúde do município. O município não tinha agentes comunitários, agentes de saúde, ele implantou os agentes, não tinha o médico da família, nós implantamos 6 equipes dentro do município, e Zé Serra também foi muito enfático em ajudar o município de Alhandra nessa construção do melhoramento da saúde, e daí nós partimos para o trabalho, sempre captando recursos no governo federal, no governo do estado, e nós realizamos um trabalho importante, tanto que na minha reeleição eu obtive 86% dos votos daquele município. Tem muitos prefeitos que reclamam e dizem que é muito complicado ser ouvido na capital federal, principalmente conseguir recursos para os municípios. E aí reclamam da bancada e dizem que a bancada não ajuda, mas pela sua experiência, o que o senhor está contando é que vale a pena e é possível ao prefeito encaminhar pleitos em Brasília. Tem um ditado popular que diz que água mole
em pedra dura, tanto bate até que fure. Se você não fica lá batendo, procurando, implicando com os parlamentares e dentro dos ministérios fazendo esse trabalho, então você não vai captar esses recursos. Mas você fazendo um trabalho com uma assessoria muito boa lá em Brasília, como eu sempre tinha, e percorrendo o andamento dos convênios dentro dos ministérios, não tem perigo desse dinheiro não sair. Agora você tem que insistir e foi isso que eu fiz. O senhor falou sobre esse encaminhamento do pleito relacionado ao ginásio de esportes em Alhandra. Eu me recordo que na época que o senhor era prefeito existia um torneio de futebol que reunia políticos, normalmente os deputados, alguns outros políticos, e também representantes da imprensa. O senhor tem assim, um gosto pelo esporte? É esportista? Muito. É tanto que eu construí o ginásio em Alhandra com o estádio de futebol e também em Mata Redonda. Mata Redonda é praticamente uma cidade hoje, uma cidade grande, tem toda uma infraestrutura de cidade. E lá eu construí um estádio de futebol com recursos próprios do município e o ginásio com recursos do governo federal e uma complementação com recursos do governo do estado. Na época o governador Cássio fez essa complementação através de convênio. E nós fizemos essas 4 praças de esporte e pequenos campos de futebol na zona rural, e sempre valorizei o esporte, tanto que nós sempre fazemos aqui aquele jogo do município de Alhandra, dos veteranos com os representantes aqui da Assembleia. Ainda tem até hoje? O ano passado nós não fizemos, mas se Deus quiser esse ano nós vamos voltar a fazer novamente esse embate da Assembleia com os veteranos de Alhandra. E eu gosto muito do esporte e valorizei muito, graças a Deus. Alhandra hoje é uma cidade estruturada em termos de praças de esporte e isso realmente me rendeu muito para a boa imagem que eu sempre tive como representante daquela cidade. Falando sobre esporte, o senhor tem algum hobby relacionado a essa área esportiva? Eu sempre jogo uma pelada aqui e acolá, mas você sabe que a idade às vezes não permite muito. Mas meu hobby mesmo é me acordar às 4 da manhã e ir para a praia de Cabo Branco e fazer minha caminhada. Isso religiosamente, todos os dias eu pratico isso. Bom, como prefeito, o senhor era ordenador de despesas e tem muitos prefeitos que têm problemas, processos, até porque o prefeito ele está mais exposto, mais vulnerável a ser acionado pela oposição ou, enfim, pelo Ministério Público. Como é que foi essa sua trajetória também em relação a isso? Tribunal de Contas, como é que foram apreciadas as suas contas enquanto ordenador de despesas? Olha, Cláudia, graças a Deus eu me orgulho muito de dizer, de olhar no olho do povo de Alhandra e dizer que o meu maior patrimônio hoje tem sido a minha trajetória política com referência ao ordenamento do dinheiro público. Fui presidente da Câmara 2 anos, naquele tempo não existia reeleição, então eu só fui do primeiro biênio. Em seguida fui 8 anos prefeito, 10 anos como ordenador de despesa, aprovei todas as minhas contas. Não tenho uma conta rejeitada nem pelo Tribunal de Contas do Estado, nem pelo Tribunal de Contas da União. E isso, graças a Deus, é um orgulho para mim, porque para os dias de hoje, com a demanda que nós estamos vendo, com o erário público a nível nacional, eu sempre tive o zelo de zelar pela coisa pública e tenho um orgulho de dizer, até hoje eu não tenho um processo na minha vida. Posso até ter amanhã, porque quem vive na vida pública está sujeito a tudo. Mas sempre pautei pela ética, pela aplicação dos recursos naquilo que é devido, na saúde, na educação, na infraestrutura e sobretudo na transparência. Eu acho que a transparência é sobretudo o maior legado de um homem público e eu tenho zelado muito por isso. Como o senhor próprio ressaltou, é muito frequente que os gestores tenham contas reprovadas, seja pelo Tribunal de Contas do Estado, quanto também o da União. Chegar a esse patamar de não ter nenhuma conta reprovada é um esforço muito grande. Qual seria o segredo, deputado? O segredo, um acompanhamento por minha parte, da minha parte e também de minha esposa. Às vezes você recebe um relatório do Tribunal de Contas e manda que os seus assessores vá lá resolver o problema. Você precisa dos assessores para lhe auxiliar, mas se você não tiver um acompanhamento pessoal, jamais você vai escapar do Tribunal de Contas do Estado, da União, porque é muito difícil. Você vai ter que juntar papel, juntar toda a comprovação, mostrar para o tribunal que você
recebeu o recurso e aplicou os recursos. E foi sempre isso que eu fiz. Minha esposa me deu muita força sobre isso, sempre acompanhando naquelas respostas que o tribunal exigia de você. O Impressões vai agora a mais um breve intervalo. Voltamos em instantes para concluir a nossa conversa com o deputado Branco Mendes.